A natureza é um milagre. Você já presenciou algo tão impressionante que ficou se perguntando como aconteceu? Bem, no vídeo de hoje, vamos explorar alguns dos momentos mais raros da natureza. Mas antes de começar, por que você não deixa seu like no vídeo? Bem-vindos ao De Fato. Quando os visitantes se deparam com um grupo de pedras pesadas viajando pelo leito seco do lago de Racetrack Playa, eles ficaram surpresos. Os cientistas também ficaram chocados com a visão. Como essas pedras se moveram por até 250 metros nessa parte remota do vale. Será que alguém está fazendo um truque aqui? Para aumentar o mistério, algumas trilhas eram curvas e outras eram retas, com deslocamentos para a esquerda ou para a direita. Desde que apareceram pela primeira vez, todos se perguntam quem moveu as pedras, mas ainda não há uma resposta concreta. No entanto, há teorias que explicam o fato. A lista inclui teorias que dizem que o movimento tem algo a ver com campos magnéticos, intervenção alienígena, uma pegadinha ou demônios da poeira. Os cientistas da NASA levaram algum tempo para desvendar o caso. Em 2006, Ralph Lauren desenvolveu um modelo de mesa de cozinha usando uma pequena pedra congelada em 1 polegada de água, em um recipiente Tupperware. No inverno, a Racetrack Playa se enche de água e as pedras ficam envoltas em gelo. Graças à flutuabilidade do gelo, uma brisa leve pode mover a pedra congelada, navegando pelo fundo lamacento do leito do lago. As pedras com fundo áspero deixam rastros, enquanto as de fundo liso deslizam. Durante os meses mais quentes, o gelo derrete e evapora a água, deixando apenas as pedras e um rastro misterioso. Os visitantes podem ver essas pedras em locais como a Little Bond Clare Playa e a Racetrack Playa do Vale da Morte. Os turistas se reúnem na ilha indonésia de Java para ver o vulcão Kawah Ijen. Entretanto, eles não esperam encontrar um lago de caldeira em tons turquesa no topo do vulcão. Para aumentar o espetáculo, há pedras brilhantes de cor cítrica e nuvens de gases brancos ao redor do lago. Vale a pena visitar o local. Segundo os cientistas, apenas um elemento é responsável por isso. O culpado aqui é o enxofre. A câmara de magma abaixo do vulcão despeja gases sulfúricos no lago. A alta concentração de metais e gases dissolvidos torna a água azul. Essa condição faz com que o lago da cratera de Ijen seja o mais ácido do mundo, com um pH de 0,5. Há também um fluxo contínuo de gás sulfúrico das fumarolas ao redor do lago. Quando o gás se condensa e cai no chão, ele descolore as pedras ao redor do lago, dando-lhe um tom amarelo elétrico. Fique à vontade para participar da caminhada de 3 horas até a margem da cratera, para ver com seus próprios olhos. Aqui está um motivo para estar na Austrália em suas próximas férias. Você pode voar até a Austrália Ocidental para um raro deleite visual. Esse grupo de lagos cor-de-rosa se esconde entre densas florestas verde esmeralda e é cercado pelo azul profundo do Oceano Antártico. Esses lagos raros são, sem dúvida, os mais misteriosos que você encontrará. Um dos lagos mais populares é o Lago Hillier, um lago de 600 metros de comprimento na borda da Ilha Middle, no arquipélago Recherche, na costa sul da Austrália Ocidental. Um anel de areia, uma vasta floresta de árvores de casca de papel e eucalipto cercavam o Lago Rosado, acrescentando classe à paisagem já deslumbrante. Ainda mais atraente do que sua tonalidade é o fato de as pessoas não conseguirem decifrar a cor real. A possível causa de sua aparência é a presença de algas verdes, o pigmento vermelho alaranjado Haloarchaea, ou uma alta concentração de camarão rosa. Alguns turistas preferem admirar o Lago Hillier de um helicóptero ou avião. Para os visitantes em terra, é possível nadar na água. Embora seja altamente salina, ela não é tóxica. Portanto, sim, você terá uma sessão de fotos digna do Instagram. As pradarias áridas do deserto da Namíbia são um destino obrigatório para os viajantes. Aqui você encontra milhões de manchas circulares de terra livres de plantas. Cada um mede entre 2 e 15 metros de diâmetro. Esses círculos estão dispostos em um padrão semelhante a um favo de mel ao longo dos 2.500 quilômetros de terra. Os cientistas dizem que o solo radioativo, ou as toxinas liberadas pelas plantas, matam a vegetação em padrões circulares. Outros acreditam que os círculos são obra de cupins de areia. Para armazenar água, essas criaturas cavam o solo em padrões semelhantes a anéis, consumindo as raízes da vegetação e permitindo que os grãos de areia absorvam a chuva que cai. Outra explicação para esse local diz que os círculos estão competindo por recursos. Em condições adversas, as plantas geralmente competem por nutrientes e água. As plantas mais fracas morrem, enquanto as mais fortes prosperam. A vegetação então se organiza em padrões incomuns.
Considerando a beleza desses fenômenos, a história mais adequada vem dos habitantes locais, que acreditam que os círculos de fadas são as pegadas dos deuses. Essas bolhas de metano se assemelham a discos voadores que caíram na água e congelaram. Melhor ainda, elas se parecem com águas vivas congeladas. A verdade é que elas são bolhas de metano congeladas. Com isso, quero dizer gás preso embaixo d'água e congelado. Ele então forma uma paisagem espetacular como esta. Esse local é encontrado no inverno em lagos de alta latitude norte, como o Lago Abraham, em Alberta, Canadá. As bolhas ocorrem quando folhas mortas, animais ou grama afundam na água. Elas são então consumidas por bactérias que excretam metano. O gás é liberado como bolhas e se transforma em dezenas de milhares de discos brancos e gelados quando entram em contato com a água congelada. Embora esse local seja de tirar o fôlego, ele é potencialmente perigoso. O potente gás de efeito estufa não apenas aquece nosso planeta, mas também é altamente inflamável. Quando o gelo derrete na primavera, as bolhas de metano estouram, causando uma liberação espetacular. O metano se inflamará em uma explosão gigante se alguém acender um fósforo por engano nas proximidades. Os viajantes podem ver essas bolhas de metano congeladas em lagos no Oceano Ártico, ao largo da Sibéria ou no Parque Nacional Banff, no Canadá. Esses arco-íris de fogo não têm nada a ver com fogo, tampouco são arco-íris. Eles só receberam o nome do fogo graças à sua tonalidade vermelha ou laranja. Esses arco-íris são raros porque exigem uma combinação específica de condições para se formarem. Primeiro, também deve haver nuvens-cirros de alta altitude, com cristais de gelo hexagonais em forma de placa paralelos ao solo. Esses cristais agem como um prisma quando a luz do sol passa por eles, criando assim uma variedade de cores. Esse é um lembrete para manter sua câmera à mão ao ar livre, pois nunca se sabe quando arco-íris de fogo aparecerão. Os moradores da Carolina do Sul foram as primeiras testemunhas desse fenômeno. Eles viram algo bonito no céu em agosto de 2015 e se perguntaram o que era. O fenômeno foi chamado de anjo multicolorido. A imagem logo se tornou viral e muitos se perguntaram o que era. Poderia ser uma mensagem divina ou uma ilusão de ótica? Bem, agora sabemos a resposta. Desde então, arco-íris de fogo foram citados em outras partes dos Estados Unidos. O nome Blood Falls já diz tudo. Esse local está situado nos vales secos de McMurdo, na Antártica Oriental. Ela se assemelha a sangue de verdade, manchando a geleira Taylor e o Lago Bonny, brancos como a neve. É uma visão chocante e assustadora de se ver. O geólogo australiano Griffith Taylor foi o primeiro explorador a se deparar com essa mancha em 1911. Inicialmente, ele atribuiu a cor à presença de algas vermelhas. Mas adivinhe só, o líquido colorido não é sangue nem água normal tingida de vermelho por algas, como ele havia imaginado. A coloração única vem de um lago subglacial altamente salgado. Há 2 milhões de anos, uma massa de água hipersalina ficou presa sob a geleira Taylor e foi isolada da luz, do calor e do oxigênio. À medida que a água salgada escorre por uma fissura na geleira, ela reage com o oxigênio do ar para criar uma cascata em tons de ferrugem. Você pode acessar esse local de helicóptero a partir da Base Scott, da estação McMurdo, ou de um navio de cruzeiro no Mar de Ross. Se você tiver sorte, encontrará um círculo de gelo pelo menos uma vez na vida. Essa visão incomum é um dos acontecimentos mais inusitados da natureza. Os círculos de gelo são placas circulares finas que giram em riachos, córregos e rios. Eles exigem condições específicas para se formar e podem aparecer e desaparecer em minutos. Na maioria dos casos, esses círculos aparecem em redemoinhos em rios de baixa velocidade. Quando a temperatura da água é baixa, a velocidade da água em movimento é essencial. Se a água for muito rápida, o redemoinho será interrompido. Se for muito lento, ele congelará. Os círculos de gelo também são chamados de panelas de gelo ou discos de gelo. Eles foram vistos na América do Norte e no norte da Europa, mas podem ocorrer em qualquer corpo d'água de movimento lento. A maioria dos círculos de gelo é pequena, mas muitos relataram discos de até 15 metros de largura. O mais antigo círculo de gelo conhecido foi visto em 1895 no rio Mianos, em Nova York. Entretanto, eles também foram vistos em Dakota do Norte, Nova York, Idaho, Inglaterra e País de Gales. É raro ver algo espetacular na costa de San Diego. Mas quando isso acontece, vale a pena ficar olhando. Milhões de fitoplânctons transformam as ondas em um azul brilhante à noite. Esse fenômeno é chamado de bioluminescência.
O fitoplâncton responsável por esse fenômeno é chamado de dinoflagelado. Quando o fenômeno é vermelho, ele é chamado de maré vermelha. Os cientistas não sabem o que causa as marés vermelhas. Entretanto, fatores como a salinidade do oceano e o vento desempenham um papel crucial. O brilho noturno dos dinoflagelados é um mecanismo de defesa. O brilho ajuda a mantê-los a salvo de predadores. Sempre que brilham, atraem criaturas maiores para afugentar o predador. Esse fenômeno é imprevisível, mas você pode ter um vislumbre se tiver sorte. Felizmente, os flashes são mais fáceis de ver porque a lua minguante reduz a quantidade de luz refletida que atinge o oceano à noite. A bioluminescência também é mais visível quando há ondas fortes. Os especialistas aconselham os visitantes a evitarem ir às rochas baixas à noite para ver os flashes de luz, pois é difícil ver as ondas perigosas que se aproximam de lá. Também conhecidas como tempestades eternas, as tempestades de raios são lindas e assustadoras. Esse raro fenômeno atmosférico ocorre uma vez a cada lua azul. Os raios brilhantes são acionados quando a atividade elétrica é abundante durante uma tempestade. A tempestade de raios mais intensa da história ocorreu em Los Angeles em 9 de julho de 1999 e durou várias horas. No entanto, a maior taxa de tempestades de raios registrada foi na Venezuela, perto do Lago Maracaibo, com 232 raios por ano por quilômetro quadrado. Se você é um entusiasta de raios, considere visitar a Venezuela para ver esse fenômeno incrível. Observe que os raios começam em horários diferentes a cada dia, portanto, você deve estar lá na hora certa. No entanto, a melhor época para ver a tempestade é entre maio e novembro, com seu pico em outubro. Você pode ter a sorte de ver até 26 relâmpagos em 1 minuto. Fique tranquilo, os relâmpagos iluminam o céu durante o dia ou a noite. E é isso que temos por hoje. Mas antes de ir, diz aí nos comentários qual desses momentos você achou o mais impressionante. Não esqueça de deixar um like, ativar as notificações e se inscrever no DeFato. Até a próxima!